Por sugestão do lendário fantasma das cuecas rotas, hoje vamos à sombria casa de Hill descobrir de quantas farpelas é feita Catherine Zeta-Jones. Histórias de fantasmas são provavelmente o género de contos feitos para assustar mais antigo de sempre e o cinema sabe explorar o conceito como mais nenhum outro. Casas assombradas e almas penadas são um ótimo veículo para explorar não só um dos medos mais primários que temos, mas também para analisar traumas e compreender dilemas humanos, muitas vezes com muito pouco de fantasmagórico. Não sei se têm olhado para o que tem saído ultimamente, mas no meio de Insidious, Conjurings, Annabelles e Freiras Malditas... E Paranormal Activities. É verdade que andamos todos pouco assoberbados com estas criaturas do além que teimam em não morrer. Aliás, nem morrem, nem pagam renda, porque não sei se têm notado, mas eles nunca assombram um T0 ou um T1 no Intendente. São sempre mansões para valer uma fortuna, claro, mas enfim. Porque as mansões têm história, tem uma história por trás, não é? The Haunting, em português A Casa Maldita, é um filme de culto de 1963, ainda a preto e branco, e que ganhou a reputação de ser um dos melhores filmes do género. Do outro lado do espectro, e 36 anos depois, aparece The Haunting, ou A Mansão, a mandar a subtileza dar uma volta e a tornar-se um dos remakes mais despropositados de sempre. A proposta hoje é para ir com calma, não perguntar em voz alta quem está aí e não se estressar com barulhos assustadores nas paredes, porque afinal será sempre muito provavelmente o barulho dos canos. O inquilino de hoje do VHS chama-se Pedro Kerouac, autor do canal de YouTube The Curious Box, sobre jogos de tabuleiro e cinéfilo de coração. Olá! Olá. Olá, Pedro. Olha, tu tens é que respirar um bocadinho com menos força para cima do micro, porque isso fica aí tudo saturado. Ele tem que comprar uma esponja para o parece que estás no espaço e aí estás a falar com a NASA a dizer isso. São os espíritos. We have a problem. É que eu nunca sei se o micro está longe, se está perto, e então aproximo sempre. Agora vou afastá-lo. Se conseguires tocar com o nariz ou com a língua é porque está perto. Podes suster a respiração e falar a seguir. Oh, exato. Aguentas aí 2 ou 3 minutos. Olha, experimenta falar sem respirar, era o ideal. Tá bem. Vou fazer uma experiência, pode ser que resulte. Entretanto, se ouvirem um miar assim ao longe, pode ser que seja um gato preto que está preso na cozinha. Não seria a primeira vez neste podcast. Nós até máquinas de lavar roupa já se ouviram. E periquitos e por aí fora. Corpos, pessoas moribundas na mala do carro. A vida encontra um caminho. Mas eu acho que este respirar tem tudo a ver com o que se vai falar, não é? Com o tema, exatamente. Isto era só uma forma de introduzir a coisa, o ambiente. Olha, Pedro, apresenta-te aí, o que é que tu fazes? Pois, eu apresentei-te aqui como autor de um canal de YouTube, mas se calhar tu és mais do que isso. Tu fazes imensas coisas, não é? Relacionadas com o cinema e não só, não é? Explica-nos aí um bocadinho o que é que tu fazes. Tenho andado à procura do caminho. Isto é uma coisa espiritual. Eu andei perdido durante uns anos à procura do que fazer. Agora. Mas que não tinha GPS? Está exilado nos Himalaias à procura de um sentido para a vida. Não, basicamente, assim, quando era tipo teenager, queria ir pelo jornalismo e depois fui mudando para o cinema. E então dediquei-me ao cinema durante bastante tempo em diversas atividades diferentes. Escrevi para jornais, regionais, revistas online e afins. E depois fui fazendo curtas, tentando aprender sempre tipo self-made man, estás a perceber? Ia fazendo curtas más, mas sempre cada vez menos más. Opa, o objetivo é sempre esse, é ir melhorando. Mas tu chegaste a fazer uma curta relacionada aqui com a temática do além, não é? E do espiritual. Foi a última e foi nesse ponto que eu decidi encerrar as minhas hostes como aspirante a qualquer coisa no cinema. Porque... Mas porquê? Não encerraste. Até agora, foi a última coisa que fizeste até agora. Fechaste um parênteses e abriste outro. Talvez, é possível, mas não provável. É mesmo provável que tenha sido fechado o tasco aí. A minha curta chama-se Agora Nós.
Agora nós, ok. É essa a dos espíritos. Mas que é? Agora falamos nós ou agora falas tu? Este Paulo é muito engraçado. É uma coisa com muito poucas falas. É uma curta com muito poucas falas, mas basicamente é a história de um padre que tem um passado assim muito conturbado, um passado familiar muito conturbado, e então ele a certa altura, como fica perturbado lá da cabecinha, ele decide virar-se para o lado negro. Mas eu acho, sinceramente, e sendo completamente sincero convosco, eu acho que vendo a curta inteira e revendo, e revi há pouquíssimo tempo porque foi exibida aqui em Braga, ela não faz... Isso foi gravado em Braga, porque tu és daí desses lados, não é? Foi gravado em Montalegre. Em Montalegre? Mas não faz muito sentido. Realmente, se vis o filme, não faz muito sentido. Opa, estás a vender muito mal o teu peixe. Isso é aquela coisas que os gajos pensam ou não dizem, não é? Eu também acho que tu não estás a vender muito bem o teu peixe. Eu acho que eu já vi a tua curta. Eu acho que a melhor coisa da tua curta é o personagem do padre e é o ator que interpreta essa personagem. Ainda é o melhor filme que eu fiz até hoje e foi inclusive nomeado para umas coisas lá fora, mas está longe de ser algo de que me orgulho imenso. Onde é que, independentemente da tua opinião do teu trabalho, onde é que as pessoas podem ver? Isso está disponível algum para ser visto? Não está, não. A única coisa que está disponível online que eu fiz foi uma curta que fiz 8 mãos. Éramos 4 realizadores. Na verdade éramos só 2 no início, mas foi uma experiência de 24 horas, a propósito de um festival que havia aqui em Braga. Então foi o Bragacine? Não. Não me fales do Bragacine, que eu não quero insultar ninguém hoje. Ok? Pronto. Muito bem. Sim, ok. Então, eu já lá fui muito bem tratado, atenção. Já, ora, que boa sorte. Que sorte que tiveste. Foste dos poucos. Ora bem, continuando. Então, era um festival organizado por um estaleiro cultural aqui em Braga, que chamava-se Fast Forward, e cujo objetivo era, eles davam-nos um tema às 5 da tarde no sábado, e tu tinhas de entregar o filme pronto, um filme de 3 minutos, às 5 da tarde do domingo. Sim, e então nós fizemos um filme cujo tema não era para mim, mas deu jeito. E esse filme está disponível na net. É um filme, curiosamente, falado em francês, embora fosse realizado por um português, 2 brasileiros e uma francesa que fala português. É verdade. Okay. Foi uma coisa feitíssima da hora, não podem pedir mais, mas venceu o prémio de contribuição cultural atribuído aqui pela Câmara Municipal de Braga. Opa, muito bom. Muito fixe. Ok, no geral, és um gajo feliz na vida? Sou um gajo muito feliz, todos os dias. Muito bom. Welcome to Hill House. I'm Dr. Markway. Oh, thank goodness. I thought you might be a ghost. How do you know I'm not? O filme que nos trouxe cá hoje, que nos juntou aos 3, é o The Haunting. Nós estávamos há bocado às turras, aqui em off, eu e o Paulo, porque não nos decidíamos sobre que filme, por qual é que íamos começar, não é? Temos o The Haunting original e depois temos o remake. Vocês viram, Pedro? Sim. Os dois. Sim. O filme original que se chama em português A Casa Maldita. É A Casa Maldita? Sim. Okay. Opa, posso ser sincero, foi a primeira vez que o vi. Já tinha visto o remake, mas nunca tinha visto o original. Estava naquela eterna waiting list que só no meu perfil no IMDb tem 600 títulos. Estava a desiludir-me profundamente ao fim de meia hora. E irrita-me profundamente a abordagem que ele fez com aquelas introspeções audíveis que tiravam o suspense de todas as cenas. Mas o filme, para mim, melhora muito a partir do primeiro terço para a frente. Pronto. A história do filme de 1963 é sobre um grupo de pessoas que é convidado por um investigador, não é? Por um psicólogo, a irem até uma casa com história, alguma carga negativa por já lá terem morrido pessoas anteriormente, para fazer um estudo do medo. E a personagem que nós acompanhamos mais de perto é uma personagem com algumas fragilidades psicológicas. Bastante. E pouco a pouco começa a achar que aquela casa tem mais que se lhe diga e começa de alguma forma a ficar obcecada pela casa. Ouvem-se sons, não é? Ouvem-se portas a ranger, portas a bater, enfim, tudo faz entender que a casa está assombrada e o filme toma um bocado aquele partido do jogo psicológico, não é? Nós nunca sabemos se o que está ali a passar realmente aconteceu realmente assim como
nos parece que está a acontecer, ou se não é tudo apenas na cabeça da... Sim, é um filme mais subtil a nível da forma como nos transmite o medo e o facto da casa estar assombrada ou não, porque o espectador está sempre na dúvida se a casa está realmente assombrada ou se é tudo então o imaginário dessa personagem. E então isso é-nos tudo apresentado de uma forma bastante subtil, é quase como... é mais um thriller psicológico. É um exercício, exatamente. Do que propriamente um filme de terror, não é? O que eu acho é que o conceito do filme de terror que a gente se habituou nos últimos, digamos, 30 anos, talvez, é um conceito muito diferente do filme, daquilo que hoje chamamos de filme de terror dos anos 60 e até aos anos 70. E acho que muda um bocadinho, porque se reparares, se vocês pensarem em filmes de terror dos anos 70, como o Rosemary's Baby, que eu nem sei se é dos anos 70 ou 60 ainda, ou então o Omen, do Richard Donner, são filmes que já têm algumas coisas do terror que a gente vê hoje, mas ainda vão muito buscar as suas bases ao thriller psicológico dos anos anteriores. E aliás, uma das coisas que eu vejo, eu costumo fazer uma separação atualmente entre os filmes de terror e os filmes de horror. Eu acho que as bases do terror, daquele terror que dá os arrepios, que é isso que eu entendo por terror, vem mais dos filmes mais antigos. Vem mais do thriller psicológico. E eu acho que também vem muito do facto deles não poderem fazer muita coisa com os meios técnicos que tinham na altura, não é? Portanto, talvez, claro. Sim, claro, mas seria um exercício muito mais interessante para eles fazerem coisas mais subtis, como é o caso deste filme. Sim, a fórmula era a fórmula da altura e foi uma fórmula que foi evoluindo ao longo do tempo à medida também que os meios técnicos foram evoluindo. Eu adoro o filme de 63. Acho que é um filme que àquela época é um feito equiparável apenas ao Psycho do Hitchcock. Acho que tem uma fotografia fantástica. Vocês sabem que o filme foi a preto e branco por opção. Sim. Cinema a cores na altura. E o filme é de uma mestria incrível, pá. A história é muito coerente, as personagens são bem vincadas, tecnicamente é soberbo. O preto e, apesar de ser a preto e branco, acho que a fotografia e só exalta mais ainda o trabalho de fotografia, com o jogo de sombras, as texturas, mesmo que não tivesse o termo de comparação com o filme atual. Acho que o filme mais atual, o de 99, acho que é uma pálida comparação com este de 63. Mesmo que eu não tivesse este termo de comparação, este filme para mim é um filme marcante, seja daquela época ou seja dos tempos atuais. Eu concordo. E é de um grande realizador. Vocês não sei se já viram é realizado por um tipo chamado Robert Wise. Pois, exatamente, ainda por cima, não é? Que só para quem não sabe, West Side Story, não é? Tem o West Side Story, tem o Star Trek, o primeiro que eu adoro. Boring. Não, mas não é. Eu acho que era o ritmo necessário para contar aquela história. Para mim, o Billy Wilder e o Robert Wise, naquela altura, e o Nicholas Ray, são os nomes incontornáveis. O Elia Kazan são os nomes incontornáveis daquela época. Okay. Ele estava aqui a ver que ele fez, o Robert Wise realizou outro filme aqui que teve um tratamento semelhante ao da Haunting, que foi O Dia em que a Terra Parou. Sim. Que é também anterior. Incontornáveis. Que é anterior esse. É anterior, eu acho que o Robert é daqueles Wise... incontornáveis da ficção científica. Sim, fazer a comparação. E que teve uma outra pálida sequela, não remake. Teve daqueles remakes com o Keanu Reeves, que é muito mau, que é muito mau mesmo. Eu acho que o Robert é muito mau. Eu acho mauzinho. É daqueles guilty pleasures de sábado à tarde que uma pessoa vê quando não tem o que fazer e pronto. E passa. E é outro CGI Fest. Exatamente, é verdade. Sim, mas nesse eu acho que se justifica, porque implica uma invasão extraterrestre. Sim, não é? Com nanotecnologia. Yeah. Eu acho que o Robert Wise é um daqueles realizadores que tem sido muito maltratado pela história e por um facto. É que ele nunca se acomodou e se vocês forem a ver a filmografia dele, eu estou a percorrê-la neste momento, uma coisa que já fiz várias vezes, ele nunca se prendeu a um género
Ele fez de tudo. Ele faz um musical espetacular que é o West Side Story. Sim. Ele faz um drama semi-musical que é um clássico que passa todos os anos no Natal na RTP, que é o Música no Coração. A verdade é que o homem faz muita coisa diferente e nenhum filme dele, pelo menos dos que eu vi até hoje, é mau. Ou sequer mediano, são todos de bom para cima. Concordo com ele termina a carreira já numa fase em que não tinha assim muito crédito na indústria, em 2000, com um telefilme que ninguém conhece e que eu apanhei provavelmente numa noite numa última sessão na RTP, com o Peter Falk, que era o Colombo da série. Sim. Lembra-se? Sim, sim. E também a saudosa Natasha Kinski e o Andrew McCarthy, que era um membro do Brad Pack dos anos 80. Mas a Natasha Kinski ainda não morreu. Eu sei que não, mas é saudosa na mesma, porque a mulher é como se tivesse morrido. Não aparece há 500 anos. E então, é um telefilme muito giro, chamado Um Verão Diferente. E é daqueles filmes que passou completamente despercebido e que eu devo ter gravado num VHS antiguinho, que deve estar guardado na casa dos meus pais. Eu acho que nós podíamos já ter feito um Ex este gajo, que é uma rubrica que nós temos, Pedro, ficas a saber, sobre o Steven, sobre o Robert Wise. Caraca, Robert Wise, sim, acaba já feito. Mas pronto. É verdade. I can feel it. It's all around us. It's in the ceiling. It's in the walls. It's in the furniture. It's in this. Então, chegamos a 99, não é? E temos aqui o remake não assumido. Temos Liam Neeson no papel principal. Ele é um doutor que usa... Acha-lo o ator principal? Epá, eu acho que sim. Ele, apesar... Sim, eu acho que sim. Acho que ele é o ator principal. Eu acho que não. Seria Ele e a Lily Taylor. Ele e a Lily Taylor. Lily Taylor. Epá, sim, então vá, mas de homem, papel masculino, acho que sim, não é? Também só há dois, não é? Não, tens o caseiro, tens lá o caseiro também, tens vários. Sim, há aquele gajo que vem com ele ao início e depois vai-se logo embora. Há um lá que vai sim, com ele. exatamente. Mas Pronto. vá, continua aí a tua cena que nós já... Ele é lá um médico que usa o subterfúgio de fazer uma experiência sobre o sono, ou a falta dele, para atrair um bando de pessoas, alguns são um tanto ou quanto mentecaptos, até uma mansão assombrada. A mansão tem um historial bastante negro, onde o seu antigo proprietário, epá, e agora vou ser aqui um bocadinho spoiler, matou a sua descendência. Não, para que é que não dizias? Dizias só que tinha trazido crianças para a sua casa, porque alegadamente gostava muito de crianças. Pronto. Não precisavas de spoiler. Mas então posso voltar atrás e não dizer isto? Não, spoiler à vontade, vá. Ok. Quem já viu, já pronto. viu. Quem não viu, ele, o antigo proprietário, pronto. Desculpa lá, Paulo, nota-se logo. Há aquele quadro enorme. Aquela pintura enorme no cimo das escadas, tu percebes que aquele gajo não é a flor que se cheira. Pois, o quadro, não é? É verdade. Parece o gajo do Caça-Fantasmas 2, pá. É verdade, é isso não é? mesmo. O Vigo, não era? O Vigo, sim. O Vigo. Exatamente. E os convidados vão ter que lidar com a ira dos fantasmas e morrer de forma atroz. Basicamente é esta a premissa do filme. A Lily Taylor, ela interpreta uma personagem frágil e atormentada pela morte da sua mãe. Eu gosto muito da Lily Taylor. Eu acho que ela é uma atriz fantástica, que por acaso perdeu-se um bocadinho, a carreira dela está um bocadinho na moda baixo. Desapareceu. E eu não consigo perceber porquê. Eu achei-a fantástica no Arizona Dream. É uma atriz soberba e sempre que ela aparece, eu fico colado ao ecrã. Eu acho que ela tem um problema na carreira, que é... Ela prendeu-se a um género tipo de personagem? Talvez. Eu acho que ela é demasiado... É um bocado typecast, sim. Eu por acaso acho que ela é demasiado versátil para ficar colada a um tipo de personagem. Muito não devia, mas foi o que aconteceu, eu acho. O Liam Neeson, ele é um ator bastante carismático, mas ele aqui está muito apagado e desinspirado. Eu acho que o problema do Liam Neeson não é exatamente um problema, não é exatamente um problema dele. Na mansão e na Ameaça Fantasma é o mesmo. A escrita do guião é horrível. Pois, é o guião. É horrível. Mas ele aqui também não lhe dão muito o que fazer neste filme, não lhe dão muito o que fazer e nota-se que pronto, o homem foi lá pelo cheque. Sim. A Catherine Zeta-Jones, ela aqui
é um limbo de bissexual, talvez lésbica, bastante ousada e empoderada. Podes dizer só bissexual, tapas Epá. logo os dois, fica feito. Eu não sei se vocês estão a par dessa situação, isto já vinha do livro original. Sim. Pronto. Sim. Inclusive no primeiro filme, a atriz que faz de Tio, que é, esquece-me o nome agora, ela também tem esse lado. Mas não é tão evidente. Não, Claro que não é tão evidente. Ele Não é tão aqui, evidente. Se calhar aqui é provavelmente espampanante, também não por é? causa da altura em que foi filmado, não é? Claro, mas no entanto claro, sai a claro. ganhar. Mas consta Sim, que o sim, livro sim, é sim. muito. Consta que o livro é mais explícito nesta questão da bissexualidade da personagem da Theo, não é? Sim, Eu acho que é Theo, ela exatamente. é quase o oposto da personagem da Lily Taylor. Tem todo o ar de rumor, ou seja, tem todo o ar de ser uma coisa inventada. Mas, assumindo que é real, o que é que vocês acham da alegada cena de comilanço que foi cortada entre a Theo e a Nell? Eu acho que notoriamente... Que era Não, para existir eu neste acho- filme, no 99. Estou a falar Epá, no mas 99. não. Eu, se foi gravado, acho Sim. que não fazia muito sentido sequer na narrativa. Não fazia. Não acrescentava nada à Eh, história, era gratuito, seria uma cena puramente gratuita. O filme em si já não faz muito sentido, em si. Exato. Com ou sem a cena. Portanto, tendo a cena no meio, eu acho que devia ter alguém, tipo, sei lá, o Van Damme lá no meio. Assim, Exato. ficava... A ser completamente A fucked fazer up, a espargata entre duas camas. É a hora, exatamente. Exatamente. Opa, Era mais credível. né? Sim. depois temos aqui um Owen Wilson que é uma espécie de comic relief descartável. Espera, Paulo. Então. Uau. O que é que foi? É a minha imitação de Luke Wilson. Uau. Era só isto. Podes continuar. Ok, tudo bem. Era uma imitação. Opa, ele é uma personagem bastante descartável e nós só estamos à espera do momento em que ele morre, basicamente. É o loiro. É o loiro. É um pouco. Sim, mas é um bocado Normalmente, comic relief. normalmente É um se é o pouco negro como- ou é o loiro, vai morrer. É o que acontece no Anaconda. Nós estamos à espera do momento em que ele morre, basicamente. é, Depois, lembrando Anaconda, lá é. muito ao fundo, temos dois personagens que são dois grandes atores que, pronto, São? a idade já os arrumou para o canto de fazer do papel de avôzinho e avózinha, que é o Bruce Dern, Bruce Dern. e a Marion Seldes, que são os caseiros sinistros lá da mansão, que mais parecem ter saído da casa da família Adams, não é? In the darkness, in the dark. Como é que é? In the night, in the dark. Aquela frase Exatamente. que é repetida. In the night, in the dark. No one will come any nearer than that. In the night. In the dark. Para mim, o grande problema deste filme é não se saber controlar. Se vocês virem o filme, ainda há esperança de que o filme possa ser sobre uma coisa e depois ser outra. Não. é? Não. Mas isso não chega Não a acontecer. acontece. porque Epá, o assim que Eu acho que não há eles entram na esperança casa, pá, Não. tu vês, vocês lembram-se logo daquela cena em que o piano, o cravo, sozinho, mexe-se sozinho e faz rebentar uma corda Sim. para cortar o olho, para cortar a cara à gaja. Sim, Os sim. primeiros Ou seja, gajos que vão embora logo. Se nos primeiros 10, 15 minutos de filme tu vês um cravo, um objeto inanimado a mexer-se sozinho, tu percebes, ok, este filme não vai ser subtil, não é? Vai desfregar os fantasmas na cara e a assombração na cara, não te vai deixar nada para a imaginação. Bastava a corda rebentar, a corda do cravo rebentar sozinha, tu ficavas na mesma, era fixe, mas não, fizeram questão de ter um plano a mostrar aquela porcaria a rodar sozinha. Ok, pronto. Assim, Não, é verdade, foda-se. é verdade isso. É tudo mau. É tudo mau e principalmente no ponto de desenvolvimento dos personagens. Se vocês repararem, e isto eu vou fazer uma comparação que não é justa para ninguém, é verdade, mas é uma comparação para se ver o quanto o remake é mau. Todos os personagens são maus. O Liam Neeson é subdesenvolvido, não tem nada de... enquanto no original temos personagens dúbios, ali sempre a navegar no cinza, aqui não. O Liam Neeson é um boneco, o Owen Wilson é um boneco, São todos. são todos bonecos. É. E mais uma coisa que vocês há bocado falaram logo no início, no ator que foi embora, há que não esquecer que este filme tem lá no meio o Todd Field, que é o que vai embora quando a corda atinge a cara da outra e ele vai levá-lo ao hospital. O Sim, Todd exatamente. Field é só e apenas um realizador e ator triplamente nomeado para o Oscar. O que é que ele estava ali a fazer? Era um cameo. Passou lá. Era Não. para ter sido o realizador. Não, o que ele Mas faz foi essencialmente... despedido. O que ele faz, ou fazia, porque eu já há uns tempos que não o vejo, o que ele fazia essencialmente era papéis secundários para poder financiar os filmes que ele fazia como realizador.
Ele era um ator de composição e pronto, aceitava papéis assim para ganhar uns trocos para depois poder dedicar um pouco como o David tempo ao resto. Cronenberg. O David Cronenberg faz alguns papéis, Sim. cameos, exceto num filme que tem um papel um bocadinho mais acentuado, que é As Raças da Noite, se não me engano, em português. E são cameos, mas são sempre personagens bastante sólidas e determinantes. Sim, eu acho simplesmente que o Todd Field saiu do filme antes de se poder notar que o personagem dele também ia ser uma porcaria. Eu à Então sola foi- antes que fosse tarde demais, não é? Foi isso que aconteceu. Mas não sei se reparam numa coisa. Naturalmente não terá nascido com a Mansão, mas é um dos primeiros filmes que eu me lembro que usa assim o CGI de uma forma brutalmente estúpida num filme de terror. Eu acho que este é capaz de ter sido dos primeiros filmes a usar CGI em assombrações para fazer assustar. Nós estávamos em 99, portanto o CGI começou ali Sim. na altura do Parque Jurássico, portanto foi 4 ou 5 anos antes. Eu acho que o filme tinha essa pretensão. É pá, caraças, vamos pela primeira vez usar efeitos visuais assim à força toda para assustar, e a malta vai apanhar o cagaço da vida, não é? Parece-me que era essa. Pois, mas... Por isso é que o filme é um exagero a nível Mas o que, de CGI. aconteceu foi ter sido parodiado à força toda depois no Scary Movie 2, não é? Sim, exatamente. O Scary Não, Movie mas 2 pior. a base é este filme, precisamente. Mas olhem, eu tenho que vos confessar uma coisa. Eu fui ver o filme ao cinema na altura. Isto é penitente o que eu vou aqui dizer, mas pronto. Mas tenho que assumir que quando vi o filme no cinema, o filme impressionou-me para caraças. Opa, eu vou-me embora. Foi da música. Vou-me embora, eu não estou para ouvir mas estas. deixa-me- Eu pensei que isto era um deixa-me podcast concluir. credível. Não. Opa, eu tinha 14 ou 15 anos, pá, ser mais condescendente. Não, tá Daniel, bem? tu estavas a ouvir a música do Mas Jerry, do Jerry Goldsmith e ficaste inebriado. Eu já lá chego. A questão é que nós estávamos em 1999 e eu lembro-me que foi dos primeiros filmes que eu vi numa dos multiplexes do Luz ao Mundo. Não é? Não sei se vocês têm um bocado essa ideia, mas de repente começaram a abrir salas de cinemas Luz ao Mundo em Sim. todos os cantos e esquinas. Na altura, o que é que havia nas cidades? Era uma sala com uma ou duas salas, não era? Era um cinema com uma ou duas salas. Sim, De repente em Braga nós havia tínhamos- duas, sim. Sim. E de repente tu tinhas Luz ao Mundo com 7 ou 8 salas e aquilo era tudo surrounds e é um sistema de som espetacular. A qualidade das salas de cinema melhorou um bocadinho e este foi dos primeiros filmes que eu fui ver ao cinema nessa nova vaga de cena de cinema. Gostei ainda do filme durante muito tempo e eu acho que se deve muito a algumas coisas que o filme faz muito bem. Então, São explica-te. a banda sonora. Penitenciante. Tem uma grande- Pois tem. O filme tem uma grande banda É a sonora. única coisa que salva o filme. Não é. O design de som do filme é muito bom. O design de som, ok. Os efeitos sonoros são muito bons. Os gajos carregaram o filme com rangidos e com a própria casa parece que tem uma voz ao longo de todo o filme. Daniel, os Tecnicamente efeitos, o filme o CGI também para a altura era muito bom. Não, Daniel. mas a fotografia também é muito boa, a edição também é muito a fotografia boa. é muito boa, questão o design de produção é muito bom, os composição cenários das- são incríveis. O problema é a história no filme, pô. Claro, mas eu só estou aqui a dizer isto em minha defesa porque é que o filme na altura me impressionou, Ok, percebes? ok. E foi um filme que eu gostei bastante na altura quando o vi e achei, epá, isto está aqui um filme do caraças. A verdade é que com o passar dos anos, e também porque estas coisas dos efeitos digitais da altura são uma coisa que fica datada muito depressa, É verdade. hoje em dia os efeitos são muito maus, pá. Mas na altura aquilo era topo de gama, não é? A verdade é que eu fui crescendo e fui-me apercebendo que o filme de facto é muito mau. Mas, é pá, admitam, o filme tem valências técnicas lá que valem a pena Claro que sim. serem ressalvadas. Claro que sim. É perfeito para quando eu tenho insónia, sim. Por acaso concordo. Eu acho que adormeci sempre que o tentei ver, adormeci sempre. Opa, eu tenho de vos confessar uma coisa. Eu se calhar não devia, mas vou confessar. Estamos no VHS, portanto é permitido. É tudo. Pronto. Menos tirar olhos. Quando eu estava a tentar rever o filme recentemente, eu tive de fazer fast forward umas quantas vezes para conseguir acabar de vê-lo. Toda esta questão do guião poderia ter sido resolvida porque o primeiro esboço Stephen King. foi escrito apenas e só pelo deus do terror que é o Stephen King, não é? Exatamente. Agora, mas o guião foi recusado e imaginem só, não é? E King deu-lhe uma nova roupagem e transformou no A Mansão do Rose Red. Que é muito bom. E agora, olhando às críticas, não é? Posteriores,
os produtores devem ter ficado assim com uma coceira dos diabos, não é? Depois de saberem do resultado final de um e do outro, não é? Quem é que escreveu isto, esta mansão? David Self. Foi o David ele próprio. Ele não é? escreveu umas coisas interessantes para a frente. Deixa-me só rever que eu... Então foi tenho o aqui anotado. Road to Perdition, não é? O Road to Perdition, exatamente. E o 13 Days, que é e outra fez adaptação, né? E escreveu o remake também do Wolfman. Exato. E escreveu, eu não sei se vocês viram o 13 Days, realizado pelo Roger Donaldson, que é um filme que eu acho excelente e injustamente esquecido aqui no tema Guerra Fria. Mas o filme perde-se muito na política, pá. Na parte política é um filme histórico, vá. Saindo aqui para o espectro que rodeia o The Haunting. No mesmo ano saiu um filme com um nome muito parecido, não é? Exatamente. Que é da House of On... Haunted Hill. Exatamente. Eu por acaso viram isto? Por acaso acho que sim, acho que vi isso. Pá. Curiosamente vi-lo ao cinema na altura e não me lembro de muito do filme. Lembro-me que já na altura eu tinha, ora isso deve ter saído em 99, exatamente. A casa aqui aparece no IMDb aparece como A Casa da Colina, mas o título com que estreou sim, eu vi isto, era A Casa do Passado. Eu vi isto. Sério? É, exatamente. E creio que o DVD nacional também aparece como A Casa do Passado. Sem 100% de certeza, mas tenho certeza que quando estreou no cinema, aliás eu ainda tenho o bilhete, que era A Casa do Passado. Isto também é um remake, não é? É uma espécie de remake um remake de outra coisa qualquer. Mas saiu para fazer concorrência à mansão. E é, pronto, outra história de uma casa assombrada. O filme essencialmente... Este House of Haunted Hill aparece aqui no IMDb como remake de um filme com o mesmo nome de 60 e tal também. Olha, isso já não sabia. Um House of Haunted Hill de 1959. Esta Casa do Passado é essencialmente um série B. É aquilo que atualmente se faria com 5 milhões de dólares pela Blumhouse. Consta que os primeiros visionamentos do filme não correram muito bem. E tal como aconteceu com Poltergeist, a mansão teve o Steven Spielberg como produtor executivo e há são rumores que não foram confirmados. Da mesma casa dos rumores da cena de sexo lésbico. Exato. Do filme, há também este. Que afirmam que ele não gostou nadinha do filme e refilmou algumas cenas adicionais. Mas a ser verdade, nem isso salvou o filme de ser um monumental flop sonolento. E para fechar a mansão, eu queria falar, do final do filme. Podemos falar? Syncresis, mas podes falar do final, sim. Podemos falar do final, então. Eu acho que o final é bastante estúpido, mas acho que isto não é novidade nesta fase aqui do campeonato. O filme foi escalando, o filme a pouco e pouco foi escalando para aquilo, não é? E quem já viu filmes como O Pesadelo em Elm Street, os Chuckies, os Sexta-feiras 13, os Halloween, os Leprechaun, em que basicamente o vilão morre e em cada sequela que fazem têm que arranjar uma fórmula cada vez mais tapafúrdia e rebuscada. São fantasmas, eles podem voltar sempre que quiserem. E também para o matar, não é? Porque se ele morreu daquela maneira, já não vai morrer daquela maneira. Agora tem que arranjar outra maneira de matar o gajo. Não é? Ok. Bem, aqui na mansão não foi necessário chegar a nenhuma sequela, não é? Porque aqui o vilão é derrotado única e simplesmente pelo poder do amor. É a coisa mais lamechas. Eu acho que é derrotado pelo poder de uma mulher histérica. É o amor, é o amor. Não, o amor isto pela família. Isto basicamente é produzido por Steven Spielberg, imaginado por Nicholas Sparks. Exato. É tão lamechas que faz lembrar a música The Power of Love, A Force from Above, do Frankie Goes to Hollywood. É um final assim desse género, não é? Para quem não está a par, não é? O Paulo não está, mas este verão apareceu a Next Big Thing no Netflix, foi esta série que apanhou aí. Achas mesmo que é? Foi tipo uma nova série, uma série surpresa que toda a gente teve que fazer binge-watch daquilo enquanto pôde. Também são só 10 episódios. Pois, não é? eu não fiz. Já vai para a segunda temporada. Tu nem sabias que existia, não é? Pois não, por isso não me apanhou desprevenido. Mas sim, existe. E pelo que o que eles fizeram aqui, se o Paulo achava a Mansão de 99 uma adaptação muito livre, o que aqui temos é ainda mais livre. Podia-se chamar outra coisa qualquer que não a mansão, então. O que eles fizeram aqui foi pegar naquele grupo de personagens que eram pessoas escolhidas ao acaso para serem levadas para esta mansão. Não, desta vez eles são todos irmãos, fazem todos parte de uma família que, quando ainda novos, sofreram uma experiência traumática
que eu ainda só vi 3 episódios e ainda não deu para perceber exatamente o que é que aconteceu naquela casa. Isso vai ser estilo ao I Met Your Mother, não é? Nunca... Pois não sei. Então nós acompanhamos 2 linhas temporais, uma enquanto aquela família ainda vive naquela casa, e todos eles têm os nomes, é a Theo, a Nell, o Luke, são mais ou menos os mesmos personagens, e acompanhamos 2 linhas temporais, uma enquanto eles ainda são novos, putos, e vivem na casa, e outra quando já são adultos e estão a tentar recuperar de alguma forma do trauma que viveram naquela casa. Um deles é psicólogo e lida com miúdos que também têm este tipo de traumas com fantasmas e visões e assombrações. Outro é um autor de romances que escreve sobre espíritos e coisas desse tipo. A série é muita coisa ao mesmo tempo, e tem de vez em quando tem ali uma ou outra homenagem ao livro, imagino eu, original, e aos filmes originais, ou aos filmes, ponto, não serão originais, mas de resto é todo um outro animal, percebe? É toda uma outra coisa. Parece-me uma coisa muito mais subtil do que a Mansão de 99. Voltam outra vez àquele exercício de subtileza, o que é fixe. Se tiverem curiosidade, vejam a cena. Acho que não é tempo posso perdido. fazer aqui assim num instante um top 10 de filmes com mais de 30 anos que realmente me espetaram um cagaço dentro deste género? Top 30? Top 3. Top 3, Ok, então vá. O Exorcista é incontornável, pá, é o cagaço maior, e até para mim foi numa cena que se calhar nem tem nada a ver com a parte do exorcismo. Tem a ver quando o padre gravou aquelas falas que ela diz quando está possuída. Sim, e quando depois ela reproduz o gravador. E reproduz o gravador ao contrário. Opa, então aquilo provoca-me um arrepio brutal, essa cena. Vocês não estão a imaginar. Outro filme é o The Omen, com o Damien. Que é um filme que para mim tem o original ou o original? Outro? O original. Não brinques. Sempre esta pergunta. Não brinques. Eu disse com mais de 30 anos, não é? O The Omen para mim é um filme que eu vi bastante novo e marcou-me profundamente. É um filme brutal. E é um outro filme que se calhar vai passar muito à margem de muita gente, que é o The Entity, que é um filme de 82 do Sidney J. Furie, com a Barbara Hershey, e que é baseado num facto real, numa assombração, e que uns cientistas realmente tentaram reproduzir as condições até num estúdio, num ambiente controlado, e que a mulher era atacada por algo que tinha depois evidências físicas. É tipo Exorcista, mas científico. Sim, mas que isto que aconteceu realmente e que nunca encontraram uma explicação. Tens a noção que Sidney J. Furie é bastante arriscado. Sidney J. Furie, anos 80 não era tão arriscado como o período de 90 e em diante. Sidney J. Furie, sim, pós-Super-Homem, sim. Mas 82 era e Águia de Ferro, e isso ainda era uma opção segura. Mas se tiverem curiosidade, é um filme sólido, a sério, apesar de ser um filme já estou aqui na investigação para o ver, sim. The Entity, é fantástico, a sério. O ente misterioso. Exatamente. Sim, exatamente, em português é isso. Okay. E tem uma banda sonora, que é incrível. É só assim. Mas é muito bom. Incluiria nos filmes com mais de 30 anos, incluiria Os Inocentes do Jack Clayton. Sim, ok. E ainda, só mais um. Sim. Um que eu queria dizer há bocado, que é um filme que ainda na onda das Casas Assombradas, vocês deviam pegar num filme que ninguém conhece, a não ser eu, e que é um filme que eu apanhei numa cassete, num VHS, naqueles cestos de filmes em que aparecem os filmes do Sidney J. Furie dos anos 90, ou seja, que ninguém... Os diretos para vídeo, vá. E que é brutal, que é um filme de 95 chamado Irmandade do Mal, The Haunted. Espera lá, isso não é estranho. Não confundir com The Haunting, né? Não, Haunted, é só Haunted. Com o Aidan Quinn, a Kate Beckinsale. Não, vi isto, sim. E que eu, quando saio The Others, com a Nicole Kidman, pareceu-me uma cópia assim um bocado pegada desse filme. Antes de terminar, eu quero dizer uma coisa que é importante. Sem parecer demasiado presunçoso, e até porque já viram que eu sou bastante humilde ao ponto de dizer que o meu filme não faz sentido, mas eu tenho esta afirmação que pode ser polémica, uma das mais polémicas alguma vez ouvidas no VHS, que é
que Tchan, tchan, tchan. Eu arrisco dizer que o meu filme é melhor que o remake do Hunting. Sabes o que mais Opa, tens que o pôr agora online exatamente. para as pessoas poderem perceber Olha, isso. tens que o pôr online e nós vamos partilhar o link juntamente com o podcast e depois vamos fazer uma votação entre um e outro. Pode ser. Ok? Tá A bem. vantagem de que o Tá teu bem, pode Ok, ser. agora em acabaste de pôr o 10 teu minutos? pescoço, acabaste de pôr o teu pescoço no cepo. O teu tem vantagem de se ver em 10 minutos, para aí, não é? Acho que é 10 minutos menos certos. Pronto. Acho que é para aí. É mais rápido do que ver outra vez o The Haunting do Ian de Bon. É pá, sim, eu preferia ver o teu filme seguramente do que o da Haunting outra vez. Eu também. Eu não consigo ser tão ríspido, pá, porque eu tenho boas memórias do filme. Mas eu sei, o filme é mau. É uma eu coisa sei, nostálgica, a gente entende. Exato. Eu sei. Eu tive o póster do filme afixado no quarto, uma série de Opa, também não abuses. Também. Mas isso era para quê? Para tirar aqueles dardozinhos? Não. Mas eu também Meu tive Deus. pósteres de tudo e mais alguma coisa. É verdade, Por é isso. verdade. Então, tenham medo. Tenham muito medo do escuro. E cuidado com as casas abandonadas. Porque elas escondem memórias passadas, tenebrosas, que se podem materializar em algo que os pode eriçar os pelos dos tomates. E procurem-nos no Facebook, YouTube, iTunes e Spotify e adicionem-nos já a vossa listinha de compras. Está bem? Estava bem? Isto foi o que eu consegui fazer num minuto. Opa, pronto, serve. Certo? Compro. Pronto, ok. Já vi coisas I'll piores. buy that for $1.